Olá, ouvintes corajosos, que se aventuram pelos cantos mais sombrios do nosso Brasil rural. Antes de começarmos nossa jornada de hoje, eu preciso que vocês façam algo por mim. Peguem seus fones de ouvido, ajustem o volume e, por favor, comentem aqui embaixo se vocês já tiveram alguma experiência inexplicável no campo, na roça ou em propriedades rurais. Suas histórias são o combustível que alimenta este canal. E quem sabe, uma delas não se torne nossa próxima narrativa de terror. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e preparem-se para conhecer a história do Silo dos Ecos Perdidos. Um relato que chegou até mim através de uma carta manuscrita, enviada por alguém que se identificou apenas como o último testemunha. Se vocês estão prontos para esta jornada, deixem um like neste vídeo e vamos começar. Meu nome é João Batista dos Santos, tenho 62 anos e durante 40 deles trabalhei na Fazenda Santa Helena, localizada no interior de Minas Gerais, numa região onde os mapas modernos parecem ter esquecido de marcar. Escrevo esta carta porque sei que meus dias estão contados. E alguém precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquele lugar amaldiçoado. A fazenda pertencia à família Cardoso há mais de um século. Dona Marieta Cardoso era uma mulher de 70 anos, viúva, que herdara as terras do marido e do sogro antes dele. Era uma propriedade próspera, com gado leiteiro, plantações de milho e feijão, e um grande silo de concreto construído nos anos 50 para armazenar grãos. Aquele silo, com seus 15 metros de altura e paredes grossas como as de uma fortaleza, era o orgulho da propriedade e a fonte de grande parte da renda familiar. Eu era o capataz da fazenda, responsável por coordenar os outros trabalhadores e garantir que tudo funcionasse conforme as ordens de Dona Marieta. Éramos 12 homens ao todo. Eu, Antônio, o vaqueiro, os irmãos Sebastião e Joaquim, que cuidavam das plantações, Manuel, o mecânico, Pedro, o carroceiro, e mais 6 peões que ajudavam conforme a necessidade. Todos morávamos em casas simples espalhadas pela propriedade, e nossa vida seguia o ritmo natural do campo. Acordar com o sol, trabalhar até o crepúsculo e descansar com o canto dos grilos e o mugir distante do gado. Tudo mudou no inverno de 1987. Foi quando Dona Marieta contratou Isaías Ferreira da Silva, um homem que dizia ter experiência em silos e armazenagem de grãos. Isaías chegou numa tarde chuvosa de junho, dirigindo uma caminhonete velha e enferrujada, carregando apenas uma mala de couro gasto e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Era um homem alto e magro, de cabelos grisalhos sempre despenteados, e tinha o hábito perturbador de murmurar sozinho enquanto trabalhava. Suas mãos eram anormalmente grandes, com dedos longos e ossudos que pareciam garras quando ele gesticulava. Mas o que mais me incomodava eram seus olhos, pequenos, escuros e que brilhavam com uma intensidade não natural quando ele olhava para o silo. Desde o primeiro dia, Isaías demonstrou uma obsessão doentia com a estrutura de concreto. Ele caminhava ao redor do silo por horas, medindo, anotando, murmurando números e palavras que nenhum de nós conseguia entender. Dizia que estava otimizando o fluxo energético dos grãos e falava sobre ressonâncias harmônicas que poderiam aumentar a produtividade da colheita. Os outros trabalhadores começaram a se sentir desconfortáveis com a presença de Isaías. Antônio, que era um homem simples, mas sábio, me procurou numa tarde e disse: "Seu João, aquele homem não é normal. As vacas ficam inquietas quando ele passa perto, e ontem eu vi ele conversando com o silo como se fosse uma pessoa." Eu tentei tranquilizar Antônio, mas no fundo compartilhava de suas preocupações. Havia algo profundamente errado com Isaías, algo que ia além da simples excentricidade. Era como se ele trouxesse consigo uma sombra que se estendia sobre toda a fazenda. As primeiras mudanças surgiram sutilmente. O silo,
que sempre fora silencioso, exceto pelo barulho dos grãos sendo despejados ou retirados, começou a produzir sons estranhos. Eram ecos baixos, quase imperceptíveis durante o dia, mas que se tornavam mais audíveis nas noites silenciosas. Os trabalhadores que moravam mais próximos ao silo começaram a reclamar de pesadelos e de uma sensação constante de estar sendo observados. Sebastião foi o primeiro a relatar algo realmente perturbador. Numa manhã de agosto, ele chegou ao trabalho pálido e tremendo, contando que havia sido acordado por vozes vindas do silo durante a madrugada. Não eram vozes normais, dizia ele, mas sussurros distorcidos que pareciam formar palavras em uma língua que ele não conseguia identificar. Quando se aproximou para investigar, as vozes cessaram imediatamente, deixando apenas um silêncio pesado e opressivo. Isaías, quando confrontado sobre os estranhos acontecimentos, apenas sorriu e disse que o silo estava despertando para seu verdadeiro potencial. Ele começou a passar noites inteiras próximo à estrutura, realizando o que chamava de calibrações acústicas. Ninguém sabia exatamente o que ele fazia durante essas vigílias, mas pela manhã sempre encontrávamos marcas estranhas no chão ao redor do silo. Símbolos desenhados com giz ou carvão que não pertenciam a nenhuma escrita que conhecíamos. A situação piorou drasticamente quando Isaías convenceu Dona Marieta a permitir que ele fizesse melhorias estruturais no interior do silo. Durante uma semana, ele trabalhou sozinho lá dentro, recusando qualquer ajuda e proibindo que alguém se aproximasse. Os sons vindos do silo durante esse período eram ensurdecedores, marteladas, serragem e algo que parecia o arrastar de objetos pesados pelo chão de concreto. Quando finalmente terminou, Isaías emergiu do silo com um sorriso triunfante e olhos que brilhavam com uma intensidade febril. Ele anunciou que havia instalado um sistema de amplificação acústica revolucionário, que iria transformar a Fazenda Santa Helena no empreendimento agrícola mais próspero da região. Naquela mesma noite, os ecos começaram. Não eram mais sussurros baixos e indistintos. Eram vozes claras, humanas, que ecoavam das profundezas do silo durante toda a madrugada. Vozes de homens, mulheres e até crianças, todas falando ao mesmo tempo, criando um coro cacofônico de lamentações que podia ser ouvido a quilômetros de distância. As palavras eram em português, mas distorcidas, esticadas, como se fossem produzidas por gargantas que não conseguiam formar os sons corretamente. Os animais da fazenda entraram em pânico. O gado se recusava a pastar perto do silo. As galinhas pararam de botar ovos e os cavalos relinchavam incessantemente toda vez que o vento carregava os ecos até seus ouvidos. Até mesmo os cães da fazenda, sempre corajosos e leais, começaram a uivar de medo e se esconder embaixo das camas durante a noite. Pedro, o carroceiro, foi o segundo a testemunhar algo que desafiava toda a lógica. Numa noite sem lua de setembro, ele estava voltando tarde de uma viagem à cidade quando viu luzes estranhas saindo do topo do silo. Não eram luzes normais, mas uma espécie de brilho verde acinzentado que pulsava no ritmo das vozes que ecoavam lá de dentro. Quando se aproximou para investigar, Pedro jurou que viu silhuetas humanas projetadas nas paredes internas do silo, como sombras gigantes que dançavam ao som dos lamentos. Eu próprio comecei a presenciar fenômenos inexplicáveis. Numa tarde de outubro, enquanto organizava ferramentas num galpão próximo ao silo, escutei claramente a voz de meu pai, que havia morrido 5 anos antes. Ele me chamava pelo nome, repetidas vezes, com a voz distorcida pelos ecos do silo. Quando corri até lá, encontrei apenas Isaías parado diante da entrada, sorrindo como se soubesse exatamente o que eu havia escutado. Os ecos são memórias, seu João, disse ele com aquele sorriso perturbador.
Cada voz que já soou nesta terra fica gravada nas pedras, no vento, na própria essência do lugar. Meu sistema apenas liberta essas memórias. A explicação de Isaías me arrepiou até a medula. Comecei a pesquisar a história da fazenda, procurando entender de onde vinham todas aquelas vozes que assombravam nossas noites. O que descobri me encheu de horror. A fazenda Santa Helena havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena. Nos séculos passados, a região havia sido palco de conflitos sangrentos entre colonos e tribos nativas, resultando em centenas de mortes. Além disso, durante a escravidão, a fazenda havia sido o cenário de inúmeras tragédias. Escravos mortos por maus tratos, suicídios, assassinatos e até mesmo execuções sumárias de trabalhadores que tentavam fugir. O silo havia sido construído exatamente sobre o ponto onde ficava um antigo pelourinho, o local onde os escravos eram castigados e muitas vezes mortos. Era como se Isaías tivesse criado uma máquina para canalizar toda a dor e sofrimento acumulados naquele solo amaldiçoado. Os trabalhadores começaram a abandonar a fazenda um por um. Primeiro foi Manuel, que disse não conseguir mais dormir por causa dos pesadelos. Depois foram os irmãos Sebastião e Joaquim, que encontraram trabalho numa fazenda vizinha. Pedro partiu numa manhã sem nem se despedir, deixando apenas um bilhete dizendo que não podia mais viver ouvindo os mortos. Dona Marieta, inicialmente cética em relação aos relatos sobrenaturais, começou a mostrar sinais de perturbação mental. Ela falava sozinha, caminhava pela fazenda durante as madrugadas e frequentemente era encontrada parada diante do silo, como se estivesse hipnotizada pelas vozes que ecoavam de seu interior. Foi Antônio quem me contou sobre a descoberta mais aterrorizante de todas. Numa manhã de novembro, enquanto verificava o gado, ele viu Isaías entrando no silo carregando o que parecia ser um saco grande e pesado. Curioso e desconfiado, Antônio se escondeu e observou. Horas depois, Isaías saiu do silo de mãos vazias, mas com roupas sujas de terra e uma expressão de satisfação sinistra no rosto. Naquela noite, uma nova voz se juntou ao coro de lamentações do silo. Era a voz de Zé Pequeno, um andarilho que havia pedido trabalho na fazenda alguns dias antes e que ninguém havia visto desde então. Sua voz ecoava das profundezas do silo, chamando por sua mãe, implorando por socorro, descrevendo uma escuridão sem fim, onde estava preso junto com todos os outros. A terrível verdade se revelou. Isaías não estava apenas canalizando as vozes dos mortos antigos. Ele estava criando novos ecos, alimentando seu sistema macabro com vítimas frescas. Confrontei Isaías numa tarde tempestuosa de dezembro. Encontrei-o no topo do silo, fazendo ajustes em uma estrutura metálica bizarra que havia instalado lá. Era uma espécie de antena ou amplificador, construído com hastes de ferro retorcidas em formas geométricas impossíveis. Quando me viu, ele não demonstrou surpresa ou medo, apenas aquele sorriso frio e calculista. "Você descobriu meu trabalho, não é, seu João?" disse ele, a voz ecoando estranhamente na estrutura de concreto. 40 anos trabalhando esta terra e você nunca percebeu o potencial que estava bem debaixo de seus pés. Exigi que ele me explicasse o que havia feito com Zé Pequeno e quantas outras pessoas haviam desaparecido por sua causa. Isaías riu, um som que ecoou pelo silo e se multiplicou em dezenas de ecos distorcidos. "Eles não desapareceram", disse ele, apontando para as profundezas do silo. "Eles foram preservados. Suas vozes, suas memórias, suas últimas emoções, tudo foi capturado e amplificado pelo meu sistema. Eles são eternos agora, parte de um coro infinito que ressoa através das dimensões." Foi então que compreendi a verdadeira natureza da loucura de Isaías. Ele não era apenas um assassino, era um colecionador de almas,
um arquivista da dor humana que acreditava estar criando algum tipo de obra de arte macabra. Nossa discussão foi interrompida por um som que gelou meu sangue. A voz de Dona Marieta ecoando das profundezas do silo. Ela chamava por ajuda, sua voz misturada com dezenas de outras, todas lamentando, chorando, implorando por libertação. Entendi que Isaías havia completado sua coleção com a própria proprietária da fazenda. O que aconteceu a seguir foi um borrão de violência e desespero. Isaías tentou me empurrar para dentro do silo, mas consegui me desviar e golpeá-lo com uma barra de ferro que encontrei no chão. Ele caiu, bateu a cabeça na borda de concreto e seu sangue se espalhou pelo chão do silo como uma mancha escura. Mas mesmo ferido e sangrando, Isaías continuava rindo. "Você não entende", dizia ele, a voz já fraca, mas ainda carregada de uma convicção fanática. "O sistema já está ativo. As vozes vão continuar ecoando para sempre. Eu me tornei parte da obra." Foram suas últimas palavras. Isaías morreu ali mesmo, no topo do silo, com aquele sorriso perturbador ainda estampado no rosto. Mas sua morte não trouxe paz à fazenda Santa Helena. As vozes continuaram ecoando, noite após noite, agora incluindo a própria voz de Isaías no coro de lamentações. Eu era o único trabalhador que restava, sozinho numa fazenda assombrada por dezenas de almas torturadas. Tentei destruir o sistema que Isaías havia construído, mas descobri que ele havia feito modificações no próprio silo que iam muito além do que eu podia compreender ou desfazer. As paredes internas foram revestidas com um material que não consegui identificar, e havia cavidades e túneis que pareciam se estender muito além das dimensões físicas da estrutura. Durante semanas, vivi num estado de terror constante. As vozes se tornaram mais fortes e mais numerosas a cada noite. Começaram a formar frases coerentes, a contar histórias de suas mortes, a descrever o lugar onde estavam presas. Falavam de uma escuridão que não era apenas ausência de luz, mas uma espécie de vazio consciente que se alimentava de seus sofrimentos. A pior descoberta veio quando resolvi descer até o fundo do silo para tentar entender completamente o que Isaías havia construído. O que encontrei lá embaixo desafia qualquer descrição racional. O chão do silo havia sido escavado muito além de sua profundidade original, criando uma caverna artificial que se estendia por metros sob a terra. As paredes dessa caverna estavam cobertas por milhares de símbolos gravados, formando padrões que pareciam se mover e pulsar na luz fraca da minha lanterna. No centro da caverna havia uma estrutura que só posso descrever como um altar. Era feito de pedras antigas, possivelmente removidas de ruínas indígenas, e estava coberto por objetos pessoais, roupas, sapatos, fotografias, anéis de casamento. Pertences de todas as pessoas que Isaías havia coletado ao longo dos anos. Foi ali que compreendi a verdadeira extensão do horror. Isaías não havia começado seu trabalho na fazenda Santa Helena. Ele havia passado décadas viajando pelo interior do Brasil, construindo sistemas similares em fazendas isoladas, coletando vozes e almas para seu coro macabro. A fazenda era apenas sua obra-prima, o ponto culminante de uma vida inteira dedicada à captura e tortura de espíritos humanos. As fotografias no altar mostravam dezenas de rostos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos com a mesma expressão de terror nos olhos. E no meio de todas elas havia uma foto de mim. Entendi que eu estava destinado a ser a peça final da coleção de Isaías, o último eco a se juntar ao coro infinito do silo. Fugi da fazenda naquela mesma noite, carregando apenas as roupas do corpo e esta carta que comecei a escrever durante minha fuga. Mas sei que não posso escapar para sempre. As vozes me seguem, sussurrando meu nome no vento, chamando-me de volta para completar a obra que Isaías iniciou.
Hoje, 3 meses depois de deixar a Fazenda Santa Helena, as vozes estão mais fortes do que nunca. Elas me encontraram onde quer que eu vá, ecoando pelas paredes dos quartos de pensão onde passo as noites, misturando-se ao barulho do trânsito nas cidades por onde passo. Sei que é apenas uma questão de tempo até que eu tenha que voltar. O silo continua ativo. Através de conversas com caminhoneiros e viajantes, descobri que as vozes podem ser ouvidas a quilômetros de distância da fazenda abandonada. A propriedade foi declarada perdida pela família Cardoso, que nunca mais teve notícias de Dona Marieta. Mas nenhuma autoridade se atreve a investigar o local, depois que 2 policiais desapareceram durante uma visita de rotina. Escrevo esta carta como um último ato de resistência contra o destino que Isaías escolheu para mim. Quero que alguém saiba a verdade sobre o silo dos ecos perdidos, sobre o homem que transformou o sofrimento humano numa sinfonia sinistra que ecoa através das dimensões. Se você está lendo estas palavras, é porque consegui entregar esta carta a alguém antes de ser reclamado pelo coro de vozes que me chama. Não vá à Fazenda Santa Helena. Não tente investigar o silo. Algumas obras de arte são perigosas demais para serem contempladas pelos vivos. Mas se você passar pela região, numa noite silenciosa, e ouvir vozes distantes carregadas pelo vento, saiba que somos nós, todos nós que fomos coletados por Isaías Ferreira da Silva, cantando nossa lamentação eterna, presos entre a vida e a morte, ecoando através do tempo, até que alguém encontre uma forma de quebrar o sistema que nos mantém cativos. Até lá, continuaremos ecoando, vozes perdidas no vazio, aguardando uma libertação que talvez nunca chegue. Esta é minha última comunicação com o mundo dos vivos. Se ouvirem minha voz ecoando do silo, saibam que João Batista dos Santos se tornou parte da obra, mais um eco perdido na sinfonia macabra de Isaías. As vozes estão me chamando agora. Posso ouvi-las claramente, vindas da direção da Fazenda Santa Helena. É hora de voltar para casa. E assim termina o relato de João Batista dos Santos, o último testemunha dos horrores da Fazenda Santa Helena. A carta foi encontrada numa rodoviária em Belo Horizonte, 3 dias após o desaparecimento de seu autor. As autoridades nunca encontraram sua localização, mas caminhoneiros que passam pela região ainda relatam vozes estranhas ecoando nas noites sem vento. O silo dos ecos perdidos continua ativo, uma ferida aberta na realidade por onde vazam as lamentações de almas presas entre mundos. E se você prestar atenção, nas noites mais silenciosas, talvez possa ouvir suas vozes misturadas ao vento, um coro eterno de sofrimento que ecoa através do tempo, aguardando uma libertação que pode nunca chegar. Se vocês chegaram até aqui, ouvintes corajosos, deixem sua marca nos comentários. Contem-me, vocês acreditam que lugares podem guardar ecos do passado? Já sentiram algo inexplicável em propriedades rurais? Suas histórias alimentam este canal e mantêm vivas as memórias daqueles que ousaram enfrentar o desconhecido. Até a próxima jornada pelos cantos sombrios do nosso Brasil rural. E lembrem-se, algumas vozes ecoam para sempre.